Fala galera, beleza? Quem fala é o João do Mundo da Cloud. Tudo bom com vocês? Bora lá aprender como se destacar no LinkedIn para você conseguir o seu primeiro emprego como desenvolvedor júnior. Aí aqui eu vou falar sobre algumas coisas relacionadas à carreira de Python. Mas como eu disse, muitas coisas do que eu falo não é especificamente somente aplicado a Python. E quando não é só aplicado a Python, eu falo para vocês. Mas vocês podem ver que boa parte dos conceitos genéricos aqui se aplicam a qualquer coisa. Às vezes eu falo alguma coisa muito específica. Por exemplo, na última aula eu falei sobre os frameworks e palavras-chave que vão ser procuradas para desenvolvedores Python. Então eu não acabei falando sobre as de React ou Node, né, para back-end, front-end, utilizando JavaScript. Vão ter outras aulas a respeito disso. Então quando eu falo alguma coisa muito específica, é específico do Python. Quando eu falo alguma coisa mais genérica, ele pode se aplicar a tudo. Então veja essa aula mesmo se você não quiser se tornar um desenvolvedor Python. Vamos lá. Vou falar 6 tópicos bem importantes para você conseguir, né, o seu primeiro emprego como um desenvolvedor. O primeiro é criar um perfil completo no LinkedIn. Lá você precisa ter a sua descrição clara, né? A gente já teve a nossa aula de LinkedIn, vamos falar mais sobre isso. Mas então, você tem que ter uma descrição clara. Você tem que ser conciso, falando sobre a sua experiência profissional, se você tiver uma, se você não tiver, tudo bem. Você precisa falar sobre a sua parte de educação, sobre aquilo que você se interessa, por que você está entrando no mercado de tecnologia, né? Quais são os seus interesses. Não fale sobre coisas muito supérfluas, por exemplo, sobre o dinheiro, cuidado com essas coisas assim que podem soar mal para você, né? Fale sobre as ferramentas que você sabe usar. Então, esse perfil tem que ser bem criado. Assista a última aula a respeito de LinkedIn, que você vai entender do que eu estou falando. 2. Você precisa se concentrar na parte profissional. Então, você precisa se conectar nessa parte de comunidade com outros profissionais da área de tecnologia. Então, você entrando numa faculdade, você entrando em grupo, o nosso grupo da comunidade do mundo da cloud, também é um lugar onde você pode trocar bastante experiência, não só comigo, não só com o meu time, mas com todo mundo que está ali. Ali é um lugar de networking, lugar onde a gente consegue fazer boas comunicações e iterações e boas trocas, né? Tanto de experiência quanto de novos projetos, quanto de novas ferramentas. É um bom lugar para a gente se manter atualizado. E aí você precisa se conectar com pessoas específicas da sua área. Se a gente está falando aqui de Python, procure pessoas que falam sobre Python. Se você fala de JavaScript, procure pessoas que falam de JavaScript. Se você fala sobre React, que é um framework de JavaScript para front-end, procure essa galera também. Se você procura Node.js, que é um back-end do JavaScript, aí você procura pessoas dessa comunidade. Então não vai parar num lugar onde fala sobre COBOL, porque não é o lugar onde você quer estar. Porque, obviamente, pode te adicionar alguma coisa? Claro, com certeza. Mas você tem que manter o seu foco. Trace um caminho bem específico e siga aquele caminho. Mostre a paixão por tecnologia. Então, quando você está numa entrevista, procure seus motivos. Eu falei isso lá no começo do curso. Mas encontre motivos claros pelo que você está entrando naquela área. Por que você está ali? Porque isso vai te ajudar a não desistir. Isso vai te ajudar a traçar um plano longo e vai te manter motivado a fazer uma coisa que você gosta. Ou seja, ser mais feliz fazendo aquilo que você gosta. Então é importante que você mostre essa paixão, né? Mostre suas realizações, mostre projetos. Aí isso está relacionado à parte de prática, né? Então pratique bastante suas tecnologias. Python, JavaScript, Node, React, parte de dockerização, parte de DevOps. Seja lá o que for, foque, né? E se dedique com paixão sobre isso. E transfira essa paixão quando você está com um entrevistador, quando alguém está ali. E tente colocar isso no seu perfil. Nos que realmente você gosta. Utilize algumas palavras importantes na descrição do seu sumário, né? Que é o seu resumo no LinkedIn. Número 4, né? Adicione recomendações. Se você não tem uma recomendação que você não começou, eu posso te dar uma, né? Então eu preciso te conhecer. Ou procure pessoas da sua própria comunidade, né, da comunidade do mundo da cloud, e faça algumas trocas, né? Bate um papo com a galera, não peça trocas falsas. Então, eu te dou um complemento, falo bem de você, você fala bem de mim. Não faça isso, isso não é legal, não é verdadeiro. Mas pega, troca uma ideia, participa, faz um projeto, pega um dia alguém da comunidade, falou, vamos fazer um pair programming. Pair programming é uma atividade onde você pega, por exemplo, a gente separa 4 horas do nosso dia para programar junto em cima de um projeto, ou em cima de uma feature, ou seja, uma atividade específica, uma função de um software. Ou fazer só um daqueles desafios que eu fico colocando na comunidade. Dessas 4 horas, 2 vai ser eu fazendo, mostrando a minha tela, e você só acompanhando.
Aí depois é a sua vez. Aí a gente faz essa troca, ou seja, é um pair programming ou programação em dupla, e aí a gente faz uma boa troca. Durante esse tempo, a gente vai se conhecer, a gente vai conhecer tecnicamente, a gente vai fazer trocas técnicas. Nesse quesito, depois disso, eu já tenho algo a dizer sobre você. Aí eu posso ir lá no LinkedIn, te fazer uma recomendação, e você pode fazer a mesma comigo. Então, falando sobre mim, me fazendo algumas boas críticas, né? E aí você colocando lá, vai trazer experiência e vai trazer relevância àquele seu perfil. Então, outra pessoa está te recomendando, você está colocando o seu na reta, falando que aquela pessoa é boa. Então, as recomendações são muito importantes e elas têm que ser verdadeiras. Número 4, né? Já falei número 4, recomendações. Número 5, mantenha-se atualizado. Então, essa parte de comunidade, de novo, muito importante. Artigos, eu uso muito o Medium, mas tem o dev.to, vai ter tudo na comunidade. São lugares onde eu vou e leio artigos diferentes, a maior parte em inglês. Aí tá o ponto. Que o inglês é super importante para você ler o artigo na íntegra, né? Falando em inglês, lendo em inglês, e não simplesmente traduzindo, onde você pode acabar perdendo algumas coisas e algumas coisas ficarem meio fora de contexto, sabe? Mas dentro da comunidade a gente vai estar falando bastante a respeito. Procure essas novidades sobre o Python, sobre React, e procure essas informações dentro da sua rede também. Falou, galera, eu queria fazer por exemplo, eu quero desenvolver um software e eu preciso fazer um back-end em Python. Qual ferramenta vocês recomendam? Joga lá, a galera vai interagir. A mesma coisa quando alguém fizer uma pergunta. Putz, essa pergunta é interessante. Se eu não sei responder de cara, eu vou pesquisar para ajudar essa pessoa. Você vai lá, eu encontrei isso. Aí você fala que foi o que você encontrou, foi a experiência que você teve. Então, ela é muito pessoal. Não precisa estar 100% certa, porque é só uma opinião, né? É só uma recomendação. Não é nada escrito na pedra. Tanto que em tecnologia é bem difícil alguma coisa estar muito escrita na pedra, por conta de ser uma área extremamente volátil e que divide bastante opiniões sobre vários assuntos. Número 6. Participe de programas de estágio. Alguns programas de estágio eu já vou estar com a minha equipe procurando programas de estágio. A gente está tentando criar relacionamentos com algumas empresas para trazer programas de estágio, por exemplo, de algumas grandes empresas, onde elas postam estágios e a gente leva vocês até eles. A gente vai tentar ajudar, não é garantia que você vai conseguir um emprego através da gente, mas com todas essas dicas é muito provável que você vá e encontre eles. E a gente vai estar postando, mesmo que a gente não tenha relacionamento e que a gente não possa influenciar para dar algum tipo de vantagem ou que vocês sejam pelo menos avaliados, pelo menos você vai tentar. Quando eu falo que a gente está procurando um emprego, a gente tem que fazer com calma. Por que com calma? Porque senão você pega qualquer coisa que vier pela frente e aí você pode acabar se arrependendo, pode ser uma coisa que não faça tanto sentido. Então, buscas de emprego, elas são extremamente calmas. Você tem que fazer, obviamente, se você tiver com dificuldades financeiras, mas vamos dizer que você está num ambiente seguro, onde você pode procurar com calma. Procurando com calma, ou se você já tem um emprego que não é a sua área, mesmo assim, procure essa transição que ela seja inteligente. Escolha a empresa que você vai trabalhar. Não seja somente escolhido. Obviamente que no primeiro emprego parece muito difícil fazer isso, mas fazer com calma, se aplicar a diversos processos e, por exemplo, ter 2 ali para você escolher entre um e outro, faz muito mais sentido. Beleza? É uma maneira bem interessante de fazer até networking, de entrar nesses processos seletivos para você conhecer pessoas, perguntar sobre as empresas, tirar dúvidas. Então, o processo seletivo, por mais que você talvez não seja aprovado na primeira tentativa, na segunda, na terceira, você pode acabar sendo aprovado, né? Nesse quesito, naquelas pessoas você vai estar ganhando experiência. Você vai vendo o que eles perguntam para você. Porque as perguntas acabam mudando, às vezes, de empresa para empresa, de pessoa para pessoa, mas geralmente tem umas coisas meio padrões. A gente vai até ter aulas específicas como se preparar para uma entrevista. Mas, nesse meio caminho, você pode conhecer as pessoas, pode fazer networking, falar, eu estou interessado. Se não for dessa vez, né, você agradece o feedback, obrigado por ter me entrevistado e tudo mais. Gostaria de ser considerado para uma próxima entrevista, num próximo momento. E às vezes as pessoas vão acabar te chamando, porque você foi tão legal, por mais que às vezes não era a pessoa que estavam procurando agora, às vezes eles estão procurando uma atividade muito específica. E aí não se sinta mal porque você não sabe uma coisa específica ali, principalmente para vagas de um primeiro emprego. Mas vamos dizer assim, o Python ele pode ser versátil para várias áreas específicas, por exemplo, dados, por exemplo, análise de dados, ciência de dados
engenharia de dados, back-end, front-end, DevOps, todas as áreas praticamente você pode utilizar o Python. Praticamente todas. Inclusive segurança. Você não vai saber tudo sobre todas as áreas de Python, por mais que você se especialize muito tempo na carreira de Python. Porque você vai escolher um caminho, aquele que você se dá melhor. E aí, se eles abrem uma vaga de Python, e aí ela tem coisas mais de segurança, e você é especializado em dados, a chance de você passar é menor. E talvez não seja aquilo que você quer. Mesmo assim, às vezes até vale para você fazer aquele networking, porque você mostra que você é bom, não é aquele processo que é para você, mas quando abrir uma de dados, você vai estar lá e pode ser considerado e vai ser lembrado pelo pessoal do processo seletivo. Beleza? Espero que tenha ajudado esse título de como ajudar você a se tornar um desenvolvedor e conseguir o seu primeiro emprego. E aí eu te vejo na próxima aula. Grande abraço e tchau, tchau.